unidade, assim, um carinho assim, muito grande. Até hoje, nenhuma das igrejas do distrito conseguiu batizar mais no ano do que o Limão. Todos os anos o Limão sempre... E outro dia desse eu estava falando para o Douglas, eu estava com o pastor Aguinaldo, que é o presidente, é o pastor geral aqui da Zona Norte e Zona Leste de São Paulo. E aí a gente estava conversando sobre o Limão, né? e sobre esse senso missionário. É uma igreja, apesar das novas, das mais novas, é uma das que praticamente assim, uma das que mais deu certo aí dessas igrejas aí de 5 anos para trás, é uma das que mais deu certo. E isso porque nós contamos com algumas pessoas missionárias que já eram adventistas antes, saíram, né, de outras igrejas, estavam lá confortáveis e saíram com o propósito no coração para fundar a igreja nesse bairro. Amém. E nós louvamos a Deus que essa igreja tem crescido. O nosso plano... Olha aí, olha, são as quantidades, né? Louvado seja Deus. E eu vou dizer para vocês uma coisa, a gente, por um momento a gente chegou a pensar, eu, Douglas, os outros anciãos, nós chegamos a cogitar a ideia, um sonho de comprarmos uma sede própria. A gente ainda tem esse sonho, porque eu não sei se você sabe, esse espaço aqui é locado, é um espaço alugado. Mas nós temos esse sonho. Mas o nosso sonho que vem na frente desse é ter a igreja cada vez mais cheia. Amém. Cada vez mais cheia, cada vez mais gente. Falando com o Douglas, ontem eu falei assim, ó, já nós vamos ter que fazer 2 cultos aqui no Limão no sábado, né? Mas um mais cedo, um outro um pouquinho mais tarde. E Deus, ele tem sido muito bom. Amém. Nós louvamos muito a Deus por vocês. Amém. Ontem também, se você quiser abrir a sua Bíblia, para nós não deixarmos de abrir, hoje eu vou falar sobre a oração, Lucas capítulo 11. Mas ontem eu estava no carro, eu gosto muito de viajar com a Lu de carro, porque a gente coloca o papo em dia, né? E eu estava com o Douglas no carro, ontem a gente foi conversando sobre vários assuntos, foi muito bacana. Nós fizemos uma pequena viagem, né, de 7 quilômetros, mas nós fizemos uma pequena viagem até o hospital, e a gente conversando, o Douglas falou assim, mas pastor, e o Bencatio? E o Bencatio? E eu não sabia, Douglas, mas assim, ontem quando eu fui ver à noite, assim, ele virou nas pesquisas, agora ele aparece como o principal candidato já do Partido Republicano. E hoje tem um debate e tem uma outra pesquisa que diz o seguinte, se fosse hoje, ele ganharia da Hillary Clinton, né, se fosse ele a Hillary Clinton. E eu não sei quantos sabem, o Bencatio é adventista do 7º dia. E a gente sabe que os Estados Unidos eles têm um papel assim, muito importante na profecia bíblica. Alguns falam assim, o que vai acontecer se um adventista do 7º dia entrar lá? Só que hoje, vendo alguns comentários de algumas pessoas, eles dizendo o seguinte, e eu concordo de certa forma. Só para você ter ideia, aquele que está em segundo, o Trump, Donald Trump, ele é presbiteriano. E aí, ele nunca tinha ouvido falar na Igreja Adventista do 7º dia. Mas agora está ouvindo falar, por causa do Dr. Bencatio, né, e assim, o foco está se voltando contra ele, mas ao mesmo tempo, todo mundo quer saber, porque ele é tido como fundamentalista. O que é fundamentalista? Se for para ser fundamentalista foi isso, então eu digo para você que eu sou fundamentalista também. Porque tal qual nós acreditamos, o Dr. Bencatio acredita na criação, que Deus é o nosso Criador. Se você acredita na criação, você acredita numa semana de 7 dias criado, Deus criou o mundo em 7 dias. Se você é fundamentalista, como ele está sendo acusado, e nós também, por tabela, nós acreditamos na Bíblia como palavra de Deus. Amém. E isso é o mais importante. A gente não pode deixar de acreditar na Bíblia, na palavra de Deus como Bíblia.
porque é isso, a única certeza que a gente tem é que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém. A gente tem que acreditar e aceitar em Deus como nosso Criador. Você sabe que o Papa Francisco é o Papa Pop, né? Assim, é o Papa mais pop que tem, que já chegou ao trono dos últimos tempos, né? Ele é até cativante, a forma como ele fala é muito cativante. Só que ele falou uma coisa assim que nos deixa preocupados. Por exemplo, ele disse que Adão e Eva são mitos, não existiram, né? Aí a gente não pode acreditar assim, porque se você não acredita em Adão e Eva, você não acredita que Deus foi o Criador, você começa a duvidar da própria palavra de Deus. Então, nós acreditamos na palavra de Deus. E eu fico feliz que, eu não sei se o Dr. Ben Carson vai ser o vencedor das eleições, se Deus vai permitir, se ele vai chegar. Eu não sei também como que seria ter um adventista como presidente de uma nação tão importante assim. Mas uma coisa eu tenho certeza, o holofote, né, do mundo agora começa a se voltar para ele e também para a fé que ele pratica, né, para a fé que ele pratica. E a gente não tem dúvida nenhuma que essa é uma das formas também que Deus ele tem de levar o máximo de pessoas no mundo a conhecer que nós temos uma verdade que está centrada em Cristo e na palavra de Deus. Amém, Senhor. Então isso daí é uma coisa importante. Mas eu queria convidar você a abrir aí a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 11, e aqui diz, verso 2, verso 2, verso 1, se você quiser me acompanhar, diz o seguinte: de uma certa feita estava Jesus orando em um certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou seus discípulos. Hoje eu quero falar sobre o amigo chato. Alguém aqui tem um amigo chato? Deixa eu ver as mãos. Todo mundo lembra de um. Todo mundo tem um amigo chato. Nessa parte da oração, quando os discípulos eles chegam para Jesus e falam assim: Senhor, o Senhor está orando, a gente não sabe orar, a gente queria aprender a orar, ensina para a gente como é que a gente faz para orar. E aí Jesus então dá um modelo para eles e na sequência conta uma história, que a Bíblia chama de parábola. O que é uma parábola? É uma história que Jesus inventou ali para ilustrar. É uma forma de educar os discípulos, de ensinar uma lição. E essa história ficou tão marcante na vida deles que eles decidiram, no caso Lucas, ao pesquisar, ao fazer a grande pesquisa que ele fez para poder escrever o Evangelho, ele decidiu colocar essa parábola, a parábola do amigo chato. E esse é o nome, a parábola do amigo chato. Então Jesus ele começa, ele fala assim para eles: olha, vocês quando vocês orarem, vocês vão orar o seguinte. Se você continuar aí, você vai ver. Quando orares, dizei. O que é para dizer? Pai nosso. E deixa eu te dar um segredo aqui para a oração. Olha, a oração ela tem que partir de um coração puro e um coração contrito. Eu sei que tem muita gente que às vezes não sabe orar. Talvez você seja um desses, assim: eu não sei orar. Mas como que eu vou orar? Porque os discípulos também não sabiam orar. Eles ficavam: Senhor, ensina para a gente orar. E Jesus falou assim: olha, quando vocês forem orar, vocês digam Pai. Por quê? Porque existe ao orar, você tem que se dirigir a alguém. E nós temos, na divindade, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu já vi muita gente orar e dizer o seguinte: Senhor Jesus, muito obrigado pela paz, pela proteção, pelas vitórias. Deixa eu te fazer uma pergunta: está errado a pessoa orar assim? Não digo para você que está errado.
Mas, quando a gente ora, o correto é você se dirigir sempre ao Pai. E eu vou dizer para você, Ele é o seu Pai. Amém, Senhor. Ele é um Pai com P maiúsculo. Ele é um Pai que se preocupa com você. Um dos grandes privilégios que Deus me deu na vida foi ser pai. Me lembro do dia assim, eu me casei, quando eu me casei com a Lu, a gente casou, mas eu não me imaginava assim, logo após o casamento me tornando pai. Eu falava assim, nossa, mas é uma responsabilidade muito grande. E durante alguns anos nós trabalhamos ali no ministério sem ter filhos. Mas chegou um momento que a gente falou assim, eu acho que agora é o momento da gente começar a pensar em ter filhos. E é interessante que o filho, ele toma muito do seu tempo, ele toma muito das suas forças. A maioria das pessoas que eu visito, ou que eu oro com elas, ou que eu encontro, falam o seguinte, olha, eu queria que você orasse pelo meu filho, boa parte. Porque filho é um motivo constante de preocupação. Mas eu vou dizer, é uma das maiores bênçãos que Deus deu para a gente. Amém, Senhor. Filho é uma coisa assim espetacular. E como pai, geralmente, todos pensam, se você é pai ou se você é mãe, você sempre pensa em dar o melhor para o seu filho. O melhor para o seu filho. E a Bíblia, Jesus fala assim, ó, você vai orar, você se dirige ao Pai, que é o nosso Pai. E nós fomos adotados como filhos por meio de Jesus. E você pede aquilo que você precisa, e aí depois você ora, termina em nome de Jesus. E Jesus fala aqui, olha, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Bom, Jesus dá esse modelo. Só que depois ele conta a história do amigo chato. Eu falei que eu fiz propaganda aqui para vocês. Eu queria que você prestasse um pouquinho de atenção aí no seguinte, aí, porque é tudo dentro do mesmo assunto. Olha só, disse-lhes ainda, nesse assunto, nesse tema de oração, Jesus ainda acrescentou, ele falou o seguinte, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me quantos pães? 3 pães. Pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho a que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, se este não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará por causa do quê? Da importunação. Lhe dará tudo o que tiver necessidade. Sabe o que Jesus acabou de falar aqui? Ele disse o seguinte, olha, eu vou ensinar para vocês orar, eu vou ensinar para vocês como vocês vão orar, mas eu vou ensinar também para vocês que vocês precisam bater na porta do Pai como um amigo que? Como um amigo chato, né? Aquele amigo inoportuno. E muitas vezes Deus testa, irmãos. Deus testa a nossa perseverança. Eu sou filho de uma mãe que orou por 15 anos pela conversão do meu pai. Você teria coragem de orar tanto tempo? Meu pai bebia, fumava, fazia coisas erradas, a minha mãe ali orando. Eu acho que Deus um dia falou assim, eu vou ouvir a oração dessa coitada aí, né? E hoje o meu pai é um cristão, membro da igreja também. Amém. Mas nessa parábola que Jesus está dizendo, ele está dizendo o seguinte, olha, não se preocupem em importunar o vosso Pai. Não se preocupem em pedir insistentemente as coisas. Eu vou dizer, nós precisamos aprender a saber pedir e nós também precisamos pedir com perseverança, sem desistir daquilo que a gente está pedindo.
Porque a oração do Pai Nosso, ela deixa bem claro, olha o que Jesus fala. Você vai orar ao Pai, né, que nós lemos aí. Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Deus é um Deus santo. Aí ele fala, venha o teu reino, ou seja, na nossa oração a gente precisa também, segundo a oração modelo de Jesus, a gente precisa desejar que o reino de Deus chegue logo. E ele fala assim, seja feita a tua vontade. Você sabe que na oração a gente tem uma mania, o seguinte, Senhor, eu estou pedindo. Eu lembro bem, o pastor José Maria, ele esteve comigo agora aqui na igreja da Casa Verde. Não sei quantos se lembram dele. É um pastor já, foi pastor da Central Paulistana, foi pastor aí aqui na América do Sul trabalhando com jovens. E ele contou uma vez que num colégio, né, um menino estava ali se aconselhando, aí falou para o pastor, contou que ele estava muito apaixonado por uma menina, e falou que ele não conseguia parar de pensar naquela garota, e o tempo todo ele pensando na garota. Ele falou assim, pastor, olha, eu não sei, isso já está até me adoecendo, e o que eu mais queria é que ela me enxergasse, que ela também correspondesse. E no final o pastor falou assim, então vamos orar. Aí ele falou assim, pastor, você vai orar? Aí ele falou assim, vou. Será que tem como não contar sobre aquele assunto? Aí o pastor falou assim, que assunto? Nós só conversamos sobre uma coisa que é exatamente, não, tem como o senhor não contar sobre isso, não falar sobre isso? Pastor, mas não estou entendendo, nós vamos falar com Deus, vamos entregar nas mãos dele. E ele falou o seguinte, mas vai que não seja a vontade de Deus que eu fique com essa moça. Ele falou assim, vai que entra areia no ventilador, né? Vai que Deus por algum motivo não queira. Eu quero dizer para você que na oração, uma das coisas que a gente precisa aprender a desenvolver é a confiança que nós temos um Pai que sabe o que é melhor para quem? Para nós. Para nós. Eu vou dizer para você, o Gu e a Ana são meus filhos. Eles me pedem muitas coisas, algumas eu não posso dar. Se eu fosse dar tudo que o Gu pede, toda hora ele queria que eu comprasse tudo que veio na frente. Eu falava, ô pai, você compra esse, você compra esse, você compra aquilo. Agora, não pode nem gostar, não pode usar de exemplo mais. Mas, às vezes, a gente pode dar uma coisa, o filho quer uma coisa, você sabe que aquilo ali não vai ser o melhor para ele. Aquilo ali vai ser ruim para ele. E nós que somos seres humanos, quando a gente sabe disso, a gente diz para o filho o quê? Não posso dar isso não vai fazer bem para você. Você já pensou se o Gu pedisse uma espada samurai? Não ia dar. Não ia dar certo. O que eu pudesse, eu não vou dar uma coisa que vai fazer mal para ele. E às vezes a gente esquece que o nosso Pai, Ele está disposto a nos dar tudo aquilo que a gente pede, desde que seja o melhor para a gente. E é por isso que a gente precisa aprender a pedir segundo a vontade de quem? De Deus. De Deus. Eu aprendi que na vida cristã a gente tem que aprender a saber a vontade de Deus pela porta aberta e pela porta fechada. Fechou uma porta aqui, é porque Deus não está querendo o quê? Que você vá por esse caminho. Abre uma porta ali, Deus está te conduzindo. E a gente vai tendo esse discernimento. Mas o coração daquilo que eu quero te dizer nessa noite é que se você quer receber bênçãos de Deus, você não pode desanimar. Você não pode desanimar na primeira vez que você ouviu um não. Você tem que continuar pedindo, continuar pedindo, continuar pedindo. Igual a parábola do amigo chato. Se isso for bom para você, se isso for algo que vai te fazer bem,
Em nome de Cristo eu te digo, baseado na Bíblia, você vai receber aquilo que você quer. Amém, Senhor. Mas não desanime, não deixe de pedir. Você tem um Pai que se preocupa com você, que sabe o que é melhor. Mas logo na sequência, Jesus fala assim: olha, não desanime de pedir, peça. Se você quer uma graça, peça hoje de manhã, hoje meio-dia, hoje à noite, amanhã, depois. Se aquilo ali não for melhor para você, em algum momento Deus vai te mostrar: olha, o caminho não é esse. É outra coisa que é melhor para você. Mas você está pedindo uma hora, Deus vai te conceder aquilo que você tanto quer. Amém. Tem gente que fala assim: pastor, eu posso orar pedindo para Deus para eu ganhar na loteria? Eu vou dizer para você: olha, primeiro a gente não joga, né, na loteria, porque a gente valoriza o trabalho. Mas você não vai orar por coisas muitas vezes que vão te fazer mal. Mas pode ser que você esteja desempregado, pode ser que você esteja doente, pode ser que o seu casamento esteja assim, aos retalhos, pode ser que você esteja com um problema na sua família. Mas você pede a Deus com fé. Hoje Ele não te atendeu, você continua pedindo. Uma hora Deus vai te atender. Amém, Senhor. Porque essas palavras não são minhas. Essas palavras são daquele que nunca erra. Amém. Essas palavras são do próprio Senhor Jesus Cristo. Amém. Que nos orientou, que nos ensinou como nós devemos fazer com o nosso Pai. Que você tenha essa confiança de que você tem um Pai de amor. Que Deus te abençoe. Amém, Senhor. Aleluia, Pai.